Bom, olá pessoal, aqui é o William Jacob. Iniciamos neste momento mais um estudo das obras de Leon Denis, dando sequência ao livro O Porquê da Vida. A gente já se encaminha aqui, hoje nós concluiremos o capítulo 6, ficamos vários estudos nele porque é um capítulo muito importante. E já no próximo vídeo nós iniciaremos então o capítulo 7, o Objetivo Supremo, que de certa forma, não, ele é o penúltimo capítulo, depois provas experimentais e por fim a conclusão. Então já estamos próximos aí do fim desse nosso estudo. Quem quiser mandar alguma mensagem, aqueles que acompanham na Rádio Fraternidade, pode mandar aí para o Rubens. Aqueles que acompanham no meu canal, pode deixar o comentário. Se tiverem alguma sugestão, qual obra vocês gostariam que eu estudasse com vocês, como o próximo livro aí. O que vocês gostariam de ouvir? A gente já estudou lá na rádio o Depois da Morte. Foram mais de 200 estudos nós fizemos lá. E tem muitos outros livros bons de Leon Denis. Então vamos ver o que vocês aí sugerem. E hoje nós falaremos a respeito ainda das condições que reencarnamos, né? As condições aqui mais, digamos, sociais. Em qual classe social é mais fácil ou mais difícil para progredir, já que o nosso objetivo encarnado é o progresso. Então, a gente falou aqui no último episódio das dificuldades de se viver na miséria, na pobreza extrema, ter que lidar com a resignação, enfim, tá? No estudo anterior. No penúltimo, nós falamos das provas da riqueza. Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. E hoje nós falaremos então daquilo que Leon Denis considera a mais conveniente. E ele vai dizer o seguinte: uma condição modesta seria mais conveniente para o espírito desejoso de progredir, de adquirir as virtudes necessárias à sua ascensão moral. Então aqui ele não fala que é a única condição para se evoluir. Ele fala que a mais conveniente é uma condição modesta. É a condição, na opinião dele, nós podemos concordar ou discordar, a ideal. E ele vai explicar por que ele considera isso. Diz ele: longe do turbilhão dos prazeres mentirosos, ele julgará melhor a vida. E aqui ele se refere basicamente de uma prova mais ligada àqueles que reencarnam com a prova da riqueza, em que muitas portas tentadoras se abrem. Se o indivíduo não tiver força suficiente, ele se perde naquela encarnação. É fato que quem tem muito dinheiro, quem tem muito recurso, tem muito mais possibilidades materiais de se afastar daquilo que de fato interessa para o espírito. E às vezes o indivíduo se perde por conta do excesso de facilidades, que a riqueza eventualmente lhe traz. Pedirá a matéria, nesse caso aqui quem reencarna na condição mais modesta, pedirá à matéria o que é necessário à conservação de seus órgãos, mas evitará cair em hábitos perniciosos, tornar-se a presa de inumeráveis necessidades factícias que são os flagelos da humanidade. Será sóbrio e laborioso, contentando-se com pouco, prendendo-se acima de tudo aos prazeres da inteligência e às alegrias do coração. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que diz que mais rico não é aquele que mais tem, mas aquele que menos precisa. Então esse conceito de riqueza, ele, claro, existe alguns índices para medir quem é rico, quem é milionário, existe isso. Mas, de certa forma, a gente tem que observar que, às vezes, a pessoa com, por exemplo, 3 mil reais, ela consegue viver e considerar aqueles 3 mil reais uma quantidade suficiente para atender às suas necessidades. E a gente pode olhar alguém que vive, por exemplo, com 50 mil, que de repente tem dificuldade de ter o equilíbrio financeiro, porque não consegue se organizar com aqueles 50 mil reais. Então, ele vai estar sempre com uma demanda para ser atendido, sempre com uma necessidade não suprimida, enquanto aquele com 3 mil reais pode se julgar ali satisfeito com aquilo que ganha
e consegue então se manter com isso. E a gente vive numa loucura, num mundo em que os desejos surgem de maneiras desenfreadas, e a gente sempre querendo mais, trabalhando mais, abrindo mão do cuidado com o próprio corpo, e não temos tempo para atividade física, não temos tempo para uma leitura edificante, não reservamos um período do dia para nos conectar com a espiritualidade através de um estudo de uma obra edificante, e aí pode ser um livro espírita ou não espírita. Enfim, é uma sociedade, eu li um livro recentemente, chama Sociedade do Cansaço, em que a gente nunca está satisfeito com o que tem e vive sempre pensando em novas formas de ganhar mais, de produzir mais, de adquirir maior produtividade, e isso está adoecendo a sociedade, levando para aquilo que se chama síndrome de burnout ou depressão ou algum outro tipo de transtorno. E daqui a pouco seremos convidados pela própria doença, por dificuldades extras, a parar um pouco para descansar. Só que às vezes essa parada que a vida nos impõe, a gente vai descansar, mas vai ficar com algumas sequelas daquele período em que pensávamos única e exclusivamente em produtividade, em produzir mais, em render mais. E aqui eu não digo só do ponto de vista financeiro, hoje vivemos uma loucura, inclusive, em relação às redes sociais, em que queremos muitas curtidas, muitos inscritos, muitos seguidores, e aquilo que de certa forma era um hobby passa a se transformar quase que numa obrigação. E aí somos obrigados a ter cada vez mais. E tem um lado positivo, né, de que dependendo daquilo que a gente produz pode ajudar os outros, mas tem um lado negativo de que se eu não cuido de mim mesmo, daqui a pouco eu estarei doente e deixarei de produzir. Então o importante, até para aqueles que divulgam o espiritismo, é buscar um equilíbrio, para que a partir desse equilíbrio a gente consiga produzir conteúdo num ritmo que a gente consiga produzir por muito tempo. E não produzir muito por muito tempo e daqui a pouco ficar afastado, como eu vejo muitos companheiros. Então a gente precisa conciliar muitas coisas na vida. E voltando aqui para a questão de rendimentos, de ganhos, é interessante observar. Será que vale a pena trabalhar 16 horas em alguns casos, pessoas que fazem 2 turnos? Eu sei que muitos fazem isso porque, de fato, fazem para sobreviver, para garantir o sustento e o ganha-pão dos filhos que estão em casa, estão com algumas pessoas, mas às vezes a gente faz isso sem tanta necessidade, naquela ideia de que eu vou fazer isso enquanto eu estou novo, porque eu não precisava, mas eu faço isso para garantir uma reserva e no futuro poder aposentar mais cedo. Mas será que a gente vai dar conta? Será que essa tentação eu vou parar com 50 anos, mas aí com 50 anos eu continuo trabalhando 16 horas por dia, em 2 turnos, 2 empregos? E será que com 50 anos eu vou ter a consciência de que, mas daqui para frente eu posso viver só com a metade e com o que eu já acumulei? Ou eu vou continuar sempre com essa ilusão de que, não, eu tô sadio ainda, eu estou jovem, vou até os 55, com 55 a gente vai jogar para 60, e aí surgem outras necessidades, a preocupação com acumular para os filhos, quando na verdade a gente está preocupado em acumular para si mesmo, adiando sempre uma aposentadoria que sabe-se lá se nós conseguiremos aproveitar essa aposentadoria com saúde, com equilíbrio. Então não estou aqui para dizer trabalhe X ou Y horas. Cada um de nós tem que ter a maturidade de reconhecer aquilo que pode produzir, aquilo que é importante para a sua vida. Mas sempre analisando aquilo que às vezes cai na conta do exagero. Porque tudo que é no exagero vai cobrar o seu preço. Se eu exagero agora e falo, não trabalho mais. Mesmo tendo saúde, mesmo podendo trabalhar, tendo a oportunidade, porque tem pessoa que não trabalha porque não tem emprego, não consegue, isso é diferente. Mas quando eu decido não trabalhar mais, vou ficar de braços cruzados o dia inteiro, é um exagero. E que talvez daqui a pouco cobrará o seu preço. Mas se eu decido trabalhar além da conta, também é um exagero, que vai ter a sua consequência. Então o que Denis nos fala é que a gente mantenha uma certa sobriedade, que a gente
É claro que em muitos casos não dá para simplesmente a pessoa vive numa vida financeiramente de muita penúria, de muita dificuldade, e ela fala assim: ah, não, agora eu quero ter uma vida modesta, como propõe Leon Denis. Nem sempre depende só do esforço dela. Nós já trabalhamos essa ideia aqui no estudo anterior. Tem pessoas que têm dificuldades estruturais gigantescas. Não dá para simplesmente ela falar: ah, eu li Leon Denis falando que uma condição mais modesta seria o ideal. E a partir de manhã ela sai da classe ali extremamente pobre e vai para uma classe média. Não é tão simples assim. Assim como não é para aquele que reencarnou numa família milionária, de repente ele fala: ah, não, a partir de amanhã eu vou para essa condição mais modesta. Mas é importante a gente, independente da situação em que estamos, entender que é possível progredir, é possível trabalhar o egoísmo e o orgulho, que são as chagas da humanidade. Meus amigos, e para encerrar esse estudo de hoje, encerrar o capítulo 6, eu não podia deixar de ler aqui um dos trechos mais belos que eu acho da obra O Porquê da Vida, que é quando ele vai falar praticamente de como seria a morte de um justo. Vejam o que ele vai dizer. E quando, enfim, após uma existência bem preenchida, a hora solene chegar, é com calma, sem pesar, que acolherá a morte. A morte que os humanos envolvem com um aspecto sinistro. A morte, pavor dos poderosos e dos sensuais. E que, para o pensador austero, é apenas a libertação, a hora da transformação, a porta que se abre para o império luminoso dos espíritos. Este limiar das regiões supraterrestres, ele o transporá com serenidade. Sua consciência, desligada das sombras materiais, se erguerá diante dele como um juiz, representante de Deus, perguntando-lhe: que fizeste de tua vida? Essa é uma pergunta interessantíssima. A gente precisa se fazer ela ao longo da vida, não é só hoje não. Guardem esta pergunta para se fazerem aí agora. Sempre quando a gente acaba um ano ou inicia um ano, surgem muitas reflexões importantes e vale a pena a gente colocar essa. Que fizeste de tua vida? Que fizeste do ano que acabou, que está acabando? Não sei quando vocês vão assistir esse estudo. O que a gente está fazendo da vida? E ele, o homem justo, responderá: lutei, sofri, amei, ensinei o bem, a verdade, a justiça. Dei aos meus irmãos o exemplo da retidão, da doçura. Aliviei os que sofrem, consolei os que choram. E agora que o Eterno me julgue, eis-me em suas mãos. Meus amigos, é uma mensagem belíssima. Eu adoro a forma como Leon Denis encerra a grande maioria dos capítulos de todos os seus livros. Quase sempre ele traz uma mensagem de esperança, de motivação, em que a gente lê, reflete e sai da leitura disposto a ser uma pessoa melhor. Sai da leitura disposto a se doar um pouco mais. E é com esse sentimento, com esse desejo, que eu encerro este estudo, o 30º do livro Porquê da Vida, convidando a todos vocês a continuarem conosco, a divulgar esse nosso trabalho, a ler, pegar o livro e estudar, porque Leon Denis é realmente um autor especial que nos traz reflexões especiais. Muito obrigado, até o nosso próximo estudo das obras de Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo.